Estamos iniciando mais uma eletrizante, emocionante, expectante, extraordinária, educativa aula de geografia. E hoje, galera, fala aí. E a gente hoje vai continuar o vídeo mostrando os outros biomas. A gente não vai falar de biomas, vamos falar de domínios Então deixa o seu like no morfoclimáticos. canal Fábio Limeira. Isso aí, quem E fala estamos aqui? com os mesmos patrocinadores. Muito bem, quem são os patrocinadores? O canal Forte League e os Manos da Misericórdia. Então não se esqueça, se inscreve lá para nos ajudar. Forte League e Manos da Misericórdia são os nossos patrocinadores. Aqui quem fala é o professor Fábio Limeira e hoje eu tive então a contribuição dos meus filhos mais velhos. Qual é o nome deles? Eles vão se apresentar. Eu sou o Formiga 3, o João Pedro. E eu sou o Mig Game, o Miguel. o Miguel. Então, E dessa vez, em vez de estar escrito aqui biomas, está lá escrito, ó, domínios. Muito bem, queremos fazer o agradecimento também ao resto da família, a Mariazinha, ao Bento e a minha esposa amada Julie. Vamos para a explicação de domínios? Primeiro, quem que trouxe esse conceito de domínios para o Brasil? Domínios morfoclimáticos. Foi tu? Não foi, também não fui eu. Foi o Absaber. Olha o que o Absaber em 2003 fala. Ele diz assim, é o conjunto espacial de certa grandeza territorial, onde haja um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solos, formação vegetal, condições climático-hidrográficas. Ou seja, é quase uma revisão de toda a geografia física do Brasil, porque ele vai falar sobre cada grande área do Brasil, que ele assim definiu, os aspectos, então, do clima, vegetação, relevo, hidrografia e solo, beleza? Então, depois a gente faz uma outra aula sobre solo para vocês, mas nós já vamos falar de solo nessa aula de domínios, mas também de clima, mas também de vegetação, mas também de relevo e também de hidrografia, beleza? Mas quais são os domínios morfoclimáticos definidos por Absaber? O professor Fábio tem um macete, que é o acear para camar. De novo, repetindo, acear para camar. De novo, acear para camar. Então, os domínios morfoclimáticos, percebam que o macete é diferente dos biomas. Nos biomas, a gente falava acemata capapá. Agora, as definições dos domínios é acear para camar. E dessa vez a gente também vai mostrar um bônus, que a gente ia mostrar um bônus no último vídeo, mas a gente não conseguiu, então vai mostrar nesse vídeo. É isso aí, beleza? Então vamos junto. Acear para camar. O A, você acha que é de quê? Acear para camar. A de quê? Amazônia. Vamos lá para o domínio amazônico. E o domínio amazônico a gente vai falar então sobre esses 5 aspectos que nós vamos apresentar para vocês. Primeiro, clima. Qual é o clima do Amazonas? Clima equatorial. Tá sabendo muito. É o clima equatorial, que tem chuvas regulares, alto índice pluviométrico. É um clima que tem chuvas convectivas, que são aquelas chuvas torrenciais, pequena amplitude térmica. Muito bem, isso é o clima equatorial. Também no Amazonas, observem aqui, nós temos que saber a vegetação do Amazonas. E o legal, gurizada, olhem bem, é que o Absaber, ele definiu 3 tipos de vegetações dentro do Amazonas. Ele definiu a mata de igapó, que é aquela vegetação sempre inundada, que o Joãozinho fez aqui, ó. Dentro da água. Distancia um pouco mais para mostrar, olha ali, ó. Essa vegetação sempre inundada a gente chama de mata de igapó. Também temos uma vegetação periodicamente inundada. Que a gente não fez porque não conseguiu. Isso. De médio porte, que a gente chama de mata de várzea, e a vegetação que nunca é inundada a gente chama de mata de terra firme. Repetindo, sempre inundada igapó, periodicamente inundada nós temos então a mata de várzea e aquela que é nunca inundada, mata de terra firme. Características deste domínio morfoclimático no aspecto de vegetação, é uma vegetação densa ou não densa? Vamos lá, participando. É uma vegetação densa. Muito densa. Muito bem. É uma vegetação. Essa a gente não explicou na outra. Quero ver se você sabe. Ela é perene ou não perene? Ela é perene? Perene, porque é verde o ano todo. É uma vegetação. Eu lembrei. É uma vegetação predominantemente arbórea, arbustiva ou rasteira, herbácea? Eu não. Arbórea, árvores altas,
arbustos ou vegetação rasteira herbácea? Predominantemente, Então é aquela de árvores altas. que é arbórea. É uma vegetação. Não nos julguem, é que a Isso. gente ainda não aprendeu É isso esses aí. conteúdos. É uma Vocês são mais avançados, vocês são Muito gênios. bem. Depois, nós temos então que a floresta amazônica, o domínio do Amazonas, ele vai se caracterizar por ter folhas largas. Folhas largas nós chamamos de latifoliada, beleza, pessoal? Depois, nós temos que falar clima, vegetação, relevo. Como é que é o relevo? Predominantemente de planícies, de terras baixas, segundo Abissab. Olha só, Beleza? o relevo é bem Isso plano, aí. bem plano. Tanto que nos outros vocês vão ver que a gente modificou o relevo para cada um ter o seu próprio jeito O de seu como próprio é. jeito do relevo. Depois temos também a hidrografia. Qual é o principal rio? Qual é a bacia hidrográfica que predomina aqui? Bacia amazônica, a maior do mundo. Aqui tem a hidrelétrica de Balbina, que tem a hidrelétrica de Belo Monte, que tem o maior potencial hidrelétrico não instalado, mas que é a mais navegável do Brasil. E por fim, o solo. O solo é um solo chamado latossolo, um solo Não é muito lavado. rico. Isso, um solo As lixiviado. folhas tudo caídas em cima do solo. É o que mantém a floresta, beleza? É muito pobre. Vamos então para o próximo domínio, porque nós já falamos que o solo é latossolo, um solo pobre, falamos de clima, vegetação, relevo, hidrografia e solo. Mas depois temos mais domínios morfoclimáticos. Quais são os outros domínios morfoclimáticos? Acear para camar. AC, C de quê? De cerrado. Cerrado. Vamos Então para vamos para o cerrado. Vamos lá. Olha só. Cerrado. Qual é o clima predominante do Cerrado? Clima tropical típico, com chuvas de verão e secas de inverno, chuvas irregulares, médios índices pluviométricos e baixa e pequena amplitude térmica, beleza? Outras características. Clima já foi. Vegetação do Cerrado. O Cerrado também é chamado de savana, é uma vegetação arbustiva e uma vegetação herbácea. Tem aqui os arbustos. Isso, é as arbustos herbáceas. e a vegetação herbácea. Também, essa vegetação arbustiva, ela tem galhos muito retorcidos, por isso que ela é chamada de esclerófita. Vegetação aqui esclerófita. tem os galhos bem Bem retorcidos. retorcidos. Tudo foi feito pelo Joãozinho aí, ó. O Então, Formiga grande 3, participação. criador de mapa. Mas, muito bem. Outras características, solo pobre ou rico? Um solo pobre, um solo ferruginoso, um solo chamado solo laterítico. A gente botou tipo o mesmo solo feito de podzol que a gente botou na Amazônia. Quem conhece Minecraft sabe o que é o podzol, que é para isso aí. representar o solo pobre. Beleza? Então, o solo é um solo ferruginoso chamado solo laterítico. Ele pode ser recuperado, esse solo, para plantar soja no centro-oeste, através de um processo chamado de calagem, colocar mais cal no solo, beleza? Falamos de clima, é uma vegetação perene ou não perene? Não perene. Não é verde Não é. o ano todo Não e é é. uma vegetação aberta. Clima, vegetação, relevo. Como é que predomina o relevo? Planaltos ou planícies? Planaltos. Planaltos, muito bem, Olha só o Joãozinho, muito planalto, bem. ó. Planalto, só que é um planalto em forma de chapadas. São Por isso chapadas. que o Joãozinho representou aqui Olha uma só. chapada para mostrar, distancia um pouco, Joãozinho, para mostrar então esse relevo de chapadas predominante no Cerrado, chapadas sedimentares e cristalinas. E qual é a característica hidrográfica? A Abissaber vai dizer que é a área com menor densidade hidrográfica, ou seja, quase não tem rios, mas é conhecido como a caixa d'água do Brasil, porque a maioria das nascentes das outras bacias hidrográficas nascem no centro-oeste do Brasil, nascem no Cerrado. E como é que é o solo? Já falei, solo pobre, solo ferruginoso, solo ácido. Essas são as características do clima, que é pequena... Oi? Posso pausar? Pausa. Olha lá. Voltamos! Muito bem, voltamos. E agora nós vamos continuar os outros domínios. Falamos já do Amazonas, Cerrado, Acear. Qual é o domínio que começa com ar? Ará.
Araucária. O domínio da Araucária. Vamos pro Que a domínio da gente ainda não Araucária. mostrou pra vocês. Isso. Ó, do último vídeo, o gatinho invasor que eu sem coração matei sem querer. É isso aí. Então, olha lá, na Araucária, quais são as características? O clima é um clima subtropical de altitude, com grande amplitude térmica, chuvas regulares. Aqui predominam as chuvas, sobretudo frontais, né, pegando o norte do Rio Grande do Sul, encontro de massa quente com massa fria. Outra característica interessante do domínio da Araucária é que o domínio da Araucária vai ter uma vegetação, ó, essa palavrinha, quando aparecer, vai direto para o domínio da Araucária. Aciculifoliada. Que nome difícil. Aciculifoliada. Folhas em forma de agulha, como os pinheirinhos. Falou de vegetação aciculifoliada, é o tipo de folha da mata de Araucária. Vegetação arbórea, arbustiva, herbácea. Vamos ver se vocês sabem. É pior que eu não. Árvores altas, não são? São muito demais. Então nós chamamos de vegetação arbórea. Vegetação arbórea que, mesmo sendo de um clima mesotérmico, em função do pinheiro do Paraná, que é a Araucária, nós podemos dizer que a folha não cai. Por isso que a gente chama de sempre verde, vegetação perene ou não perene. Perene ou não perene? Eu não sei. As folhas não caem. E isso tá sabendo, Miguelzinho. Vegetação perene, as folhas não caem. Vegetação aciculifoliada, perene, vegetação arbórea, vegetação, então, que se caracteriza por estar em áreas de mais planalto ou planície? Planalto ou planície? Planalto em formato de chapadas também. Planalto em formato de chapadas. E tem a nossa grande Araucária. Grande Araucária. E os solos como é que são? São férteis. Predomínio do solo de terra roxa. De pradaria. Que é o antigo bioma, é o bioma dos pampas, mas que a Abissaber chama do domínio das pradarias. Vamos lá para as pradarias? Vamos lá! Isso, pradarias. Como é que é o clima? Subtropical, com grande amplitude térmica, chuvas regulares, mas é um clima subtropical não de altitude, mas o relevo, já falando do relevo, é de coxilhas. Quando aparecer um relevo suave, ó, relevo de morros suaves, coxilha, ele está falando das pradarias, certo? Clima subtropical, como é que é a vegetação? Vegetação, ela não tem muita vegetação, é menos vegetações, porque nos pampas são mais gramíneas e pouquinhos de arbustos. A gente chama isso de vegetação predominantemente rasteira, vegetação herbácea. Beleza? Vegetação herbácea. Então, as pradarias, então, vegetação rasteira, vegetação perene também, porque é sempre verde, é uma outra característica interessante, e uma vegetação aberta. Falamos do clima subtropical, das pradarias, falamos de vegetação. Como é que é o relevo? O relevo, já falei, de coxilhas. E como não dá pra ver isso no Minecraft? Isso. Há um predomínio então do rio Uruguai, que é a principal bacia que passa no oeste e seus afluentes, que passa no oeste do Rio Grande do Sul, e o solo é muito pobre, é um solo chamado de Brunizens. Tem uma musiquinha do professor Fábio Limeira que fala: Brunizens no Gaudério nascer na porção ocidental. Brunizens é um solo tão raso que a máquina do arroz vai batendo ali, que a chuva, o vento vai batendo e vai formando um processo que parece deserto, mas não pode ser chamado de deserto. É o que a professora Dirce Ertegaray da URGS chamou de arenização. Vamos para o próximo domínio? Tá faltando dois. Caatinga. Domínio da Caatinga. Como é que é o clima da Caatinga? Vamos ver se essa gurizada sabe. Domínio da Caatinga. Bem quente, né, mano? O clima. Tem um nome para esse clima. Semiárido. Clima semiárido. Muito bem, Joãozinho. A Caatinga tem um clima semiárido. É um clima com baixos índices pluviométricos. Quando chove apenas no outono, no inverno, é muito pouca chuva. Outra característica da Caatinga que nós temos como é o clima, baixo índice pluviométrico, pequena amplitude térmica. Como é que é a vegetação? Vegetação bem pobre, vegetação arbustiva. É tudo seco, ó. Os arbustos são muito secos. Isso, é uma vegetação arbustiva
e sem vegetação herbácea. Percebam que o solo está exposto. Essa vegetação arbustiva, ela é conhecida como xerófila, porque ela consegue se adaptar à seca. Então, vegetação que gosta de seca é vegetação xerófila, que se diz. Também ela tem forma ressecada, então ela é xeromórfica. Esse termo xeromórfico, a Abissaber também aceitou para o cerrado, mas o cerrado é tropófilo, porque se adapta a uma estação seca e outra chuvosa. Já a caatinga, ela é xerófila porque ela gosta de seca mesmo. Ela tem forma de seca, xeromórfica, e ela gosta de seca. Beleza, amigãozinho ali, fazendo careta para gurizada. Se concentra, amigãozinho, na aula. Então, olha só. Falamos então do clima da caatinga. É isso aí. Falamos da vegetação da caatinga. Vegetação apenas arbustiva, vegetação aberta, vegetação sem vegetação herbácea, vegetação perene ou não perene? Vamos ver. Não perene. Não perene, também conhecida como caducifólia, folhas que caem, certo? Ou decidual. Depois falamos de relevo. Como é que é o relevo da caatinga? Uma depressão interplanáutica. Aqui, ó, o Joãozinho fez uma depressão, mostrou uns morrinhos ali, então mostrando uma depressão interplanáutica. Outra característica da caatinga são rios, que existem alguns rios, mas eles são chamados de intermitentes ou rios temporários. A gente não fez. Não fez os rios temporários, eles estavam num período de seca. Rios que secam, rios temporários, beleza? Depois da caatinga, acear para camar. Esse mar é de mares de morro. É o que nós temos a Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mas o Abissaber definiu como mares de morro, porque em referência ao relevo, que parece um mar. Da última vez a gente entrou lá no bioma, mas dessa vez deixa aí para eles verem. A gente vai ver daqui, ó. Isso, vê aí, ó. Os mares de morro. Este domínio de mares de morro tem como característica um clima tropical de altitude ou tropical úmido. Esses dois climas nós podemos ter. Ele é muito presente no sudeste brasileiro. O domínio dos mares de morro. Como é que é o clima então? É um clima com pequena amplitude térmica, um clima em geral na parte do clima tropical marítimo, tropical úmido, com abundância de chuvas então de alto índice pluviométrico. Esse é o clima, certo? Como é que é a vegetação? As mesmas características praticamente da floresta amazônica. Vegetação densa, vegetação latifoliada, folhas largas, vegetação predominantemente, vamos ver se vocês lembram do nome, arbórea, de árvores altas, vegetação que vai ter um pouco mais de gramíneas, porque a luz penetra mais do que na floresta amazônica, então percebam que o Joãozinho fez aqui, ó, mais vegetação de gramíneas, é uma característica. Vegetação, também a Abissaber no seu livro fala de clima, vegetação, relevo. Como é que é o relevo? De mares de morro, também conhecido como relevo mamelonizado, também conhecido como relevos de meia laranja e também conhecido como pães de açúcar. São todos esses nomes para o domínio, para o relevo do domínio de mares de morro. E ainda temos um bônus. Os rios são pouco extensos e, não percam, o domínio dos mares de morro vão se caracterizar por solos pobres ou ricos? Solos ricos. Ricos. Predominância do solo de terra roxa, certo, pessoal? Acear para camar. Terminamos os grandes domínios morfoclimáticos do Brasil. E agora vamos para o nosso bônus, tem um bônus ali. Temos um bônus. E esse bônus que era para o último vídeo, mas nós esquecemos. Então fizemos um bioma não brasileiro, mas um bioma do Minecraft. Deixa eu falar desse. Olha só, aqui misturou junto, o Joãozinho botou dois biomas na verdade. Sim, é um bioma do Minecraft para mostrar um bioma perfeito. Mas olha só, do Minecraft. Nós temos a taiga e temos a tundra. E temos um macetezinho do professor Fábio Limeira para vocês. É um bioma de Essa gelo. vegetação de gelo, que quando o gelo derrete aparece uma vegetação de musgos e linques, esta vegetação é chamada de tundra. E a vegetação dos pinheirinhos, essa é de clima polar. A dos pinheirinhos, ela é de clima frio. Ela é chamada de taiga, certo? Ou floresta boreal. Então não pode confundir. Aqui aparece junto, mas existe a vegetação de taiga e de tundra. E às vezes eu não confundo taiga, tundra, taiga, qualquer taiga. Então, olha o macete. Levei uma tundra da minha mãe.
levei uma tundra da minha mãe, uma vegetação meio chinelona. Então, quando pensar em clima frio, tu lembra em tundra. Ó, essa vegetação de gelinho aqui, ó, ela é uma vegetação, quando o gelo derrete, de tundra. E os pinheirinhos, é só lembrar, Joãozinho pediu para o Miguelzinho, taiga um pinheirinho para mim. Então, olha lá, falou de pinheirinho, falou de taiga. Lembraram? Vegetação de clima frio. Vegetação de clima frio, taiga ou tundra? Taiga, muito bem. E de clima polar, Clima polar é tundra. É a tundra, eu levei uma tundra na minha mãe. Beleza, gurizada? Espero vocês terem entendido a nossa brilhante aula de Agora domínios morfoclimáticos. Geografia. Vamos para os créditos e a gente vai encerrando, porque já demorou bastante essa nossa aula de domínios morfoclimáticos, porque é muito complexo, é quase uma revisão de toda a geografia, falar de domínios morfoclimáticos. Criador do mapa, Formiga 3. Formiga 3, Aí, tá? ó, Beleza. aparecendo na telinha. Beleza, vamos lá. Pra Um pouquinho você. mais rápido. YouTube. Meu YouTube é... junto com o Guilo, É nosso o afilhado. Forte League. Forte League, porque aqui no Forte League nós temos qualidade, fazemos tudo pelo escrito, aqui na cidade. Ó, o Joãozinho fez até música pro Paródia. canal. É paródia, que eu disse. E aqui depois, é o meu outro YouTube com o meu maninho e junto com meus outros irmãos Bento e Maria. é o YouTube dos Manos da Misericórdia. A gente dubla histórias da Bíblia. Isso. E Eles como é que é a aparecem música? dublando. Manos da Misericórdia. Também tem o canal do professor Fábio Limeira. Auxílio de Fábio Limeira. Isso. YouTube Fábio Limeira não e o esqueçam site que sumiu quebrou. aí, né? Sumiu. Mas o site é www.fabiolimeira.pro.br. Valeu por essa aula ou não valeu? Valeu. Valeu. Então digam, Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe Até a todos próxima vocês. aula. Tchau. Valeu.